Olá pessoal, agora então ao vivo simultaneamente para Facebook e para Instagram. Instagram nessa câmera, Facebook nessa. Hoje o papo que a gente vai bater aqui é sobre intercâmbio na Nova Zelândia. O foco hoje é Nova Zelândia, mas a princípio, só esperando o pessoal entrar, eu vou só atualizar uma informação que a gente deu na sexta-feira sobre a Austrália, né, sobre o lockdown que está acontecendo em Melbourne agora, e aí a gente já inicia. Esperando o pessoal entrar, geralmente leva uns 2 minutinhos. Aqui no Facebook o pessoal já está ouvindo bem, já estou com um retorno bacana. Instagram também. O Léo entrou, a Luísa entrou, Diego, todo o pessoal aqui. Bom, hoje o nosso papo é sobre Nova Zelândia e para acrescentar muito nesse papo, a gente tem como convidado o Ivan Pacheco, que é o nosso gerente comercial regional. Ele cuida das nossas agências em Curitiba e Porto Alegre. Ele já morou na Nova Zelândia, então ele entende bastante do assunto. E também o nosso consultor de Porto Alegre, o Roberto. O Roberto também morou na Nova Zelândia. Eles têm uma experiência de vivência bem legal no país. Então vai ser um papo bem produtivo e com bastante dica para quem quer fazer intercâmbio na Nova Zelândia. Então antes de convidá-los para entrar aqui no papo e a gente começar a falar sobre Nova Zelândia, só uma atualização. Na sexta-feira eu estava explicando para vocês sobre o caso de lockdown em Melbourne, né, aumentaram os casos de coronavírus, então o governo decidiu, na cidade de Melbourne principalmente, fechar, criar aquele lockdown por 6 semanas, iniciando na semana passada, e eu disse que a escola ILSC, eles manteriam as aulas presenciais e as aulas online, para o estudante que não se sentisse à vontade. Hoje eles mandaram um e-mail atualizando essa informação, que por questão de segurança, tanto dos funcionários quanto dos alunos, as aulas passaram a ser online agora. Então, se você estiver em Melbourne estudando na ILSC, a escola provavelmente já tem avisado vocês, ou a nossa agência, nossos consultores, nossa equipe já tem avisado você, que as aulas por um período de pelo menos 6 semanas, que é o que o governo estipula, elas voltam para o sistema online. Tá? Começando então Nova Zelândia, eu vou chamar o Ivan aqui para falar com a gente, ele já está aqui, deixa eu só chamar ele aqui no Instagram, e ele entra, eu já coloco ele no Facebook também. Aqui no Facebook ele já está preparado, só esperar o Instagram conectar e a gente inicia o papo. Conectando, o Ivan aceitou. E aí está ele com a camisa do All Blacks, né? Olá, Ivan. Bom dia, boa noite, na verdade. Eu falo bom dia, acho que eu estou com o horário da Nova Zelândia na cabeça, né? Exatamente. Tô com um barulhinho de chiado. O computador tá com som baixo, ô Ivan? Ou tá... Tá. Vocês estão ouvindo bem? Agora melhorou. Tava um chiado, tipo uma interferência. Agora melhorou. Tá me ouvindo? Ah, beleza. Bom, se apresenta então pro pessoal, para quem não te conhece, Ivan. Tanto a sua trajetória na Hello, aí já quiser emendar também a Nova Zelândia. Na verdade, assim, vamos organizar direito. Falando de Nova Zelândia, para quem não conhece nada do país, né? Nova Zelândia é um país com cerca de 5 milhões de habitantes, né? Ele é um país dividido em 2 ilhas, né? Ilha Norte e Ilha Sul. A Ilha Norte é onde está a principal cidade, que é Auckland, né? A maior cidade da Nova Zelândia. Hoje, a Nova Zelândia tem como primeira-ministra uma mulher, é a primeira-ministra Jacinta Ardern, que inclusive é considerada uma das principais líderes mundiais no combate ao coronavírus. Isso porque o país foi um dos primeiros a ter 0 casos de coronavírus. Hoje eles têm 25 casos ativos. São de pessoas, né, de neozelandeses que estavam fora, voltaram. Mas, assim, a última morte de coronavírus na Nova Zelândia aconteceu em 28 de maio. Então está indo aí para quase 2 meses. Então a situação é bem controlada. Essas pessoas que estavam fora e voltaram e estavam com vírus, elas estão sendo monitoradas. Então, em termos de combate ao coronavírus, sem dúvida a Nova Zelândia é um super exemplo. E aí, entrando então na parte de experiência, fala um pouquinho de você, Ivan, do seu tempo no mercado, né, de intercâmbio, e aí já pode emendar também o tempo que você morou na Nova Zelândia. Claro. Uhum. Uhum. Sim. Eu vi, inclusive, sim. É. Até um caso interessante, eu assisti um vídeo dela ontem, em que ela, se eu não me engano era pelo Instagram, ela estava tirando dúvidas da população sobre isso, justamente o coronavírus. E ela estava sem uma roupa de trabalho, era uma roupa
assim, um moletom, e ela falou, acabei de colocar meu filho para dormir, é complicado, mas eu tô aqui para responder para vocês, tal. Então você vê a diferença, né, dos países, né? Sim, sim. É bem legal, bem legal. Vai, vamos lá, Ivan. Uhum. 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 Ivan, só uma coisa, dá uma checada no seu volume no Facebook, porque eu recebi mensagem aqui que você tá sem volume no Facebook, sem som. É a conexão do Skype. Só um minutinho, pessoal, a gente só vai fazer esse ajuste. Só ver se o Skype não tá mutado no... Tá bom. Aqui o Instagram tá perfeito. Tô ouvindo. Agora acho que voltou. Testando, testando. Ah, beleza, agora tá. Tô tranquilo. Agora eu consegui ver aqui no Perfeito, retorno. perfeito. Beleza. Não, maravilha, Então, ainda bem que o pessoal deu feedback lá no sim, Face. sim. Né, então, na Nova Zelândia, só Uhum. para ficar claro, né, a princípio eu não entrei lá como estudante, né, eu estava fazendo uma viagem de volta ao mundo, e a reputação do país já me chegava enquanto eu estava fazendo mochilão no Sudeste Asiático, né, muita gente falando a respeito, maravilhas a respeito do país, né, então já estava com a cabeça bem aberta a vivenciar um país fantástico. E chegando lá, fiquei sabendo da questão daquele Working Holiday Visa, que são pouquíssimos vistos, né? Apenas 300 por 300 no ano, ano. acabei tendo 300 só, né? Então, bem pouquinho mesmo. E eu acabei tendo sorte de conseguir, foi bem no início, era apenas o segundo ano, era bem desconhecido, né? E eu consegui aquele visto e depois fui aplicando para vistos de trabalho daí, né? E acabei permanecendo um total de 4 anos por lá. Que legal, bacana. E lá você morou em Wellington, né? Na capital. Isso, foi meio sem querer, né? Todo mundo chega em Auckland, que é o principal aeroporto internacional, e depois de Auckland eu tive que ir para Wellington porque o meu passaporte ia vencer. E lá ficava embaixado, eu precisava fazer com certa agilidade para poder aplicar para outro visto. E gostei da cidade, já estava esperando o passaporte, já começo a buscar moradia, né? É cidade litorânea também, então já me atraía essa questão, né? Acabei ficando por lá mesmo. Que bacana. E em termos de curso, Ivan, a gente sabe que você comentou agora no começo que não chegou a estudar lá, porque você já falava inglês, então você aproveitou o visto de Working Holiday, que também permite que o estudante estude, acho que se não me engano, 17 semanas, né? Mas pelo fato de você trabalhar muito tempo no mercado, você conhece muito bem os cursos que a Nova Zelândia oferece. Pode passar, assim, bem rapidamente os tipos de curso, que são bem similares à Austrália, né? Quem está aqui com a gente já tem uma ideia de Austrália, eles são bem similares, né? Isso, naturalmente a gente trabalha também bastante com a Austrália. Eu queria fazer questão de apresentar, né, a Nova Zelândia como uma excelente alternativa. A gente encontra muita gente que quer ir para a Austrália, às vezes pensa em migrar, e de acordo com a profissão, às vezes pode não ser tão viável, e a Austrália é um pouquinho fechada em alguns pontos. A Nova Zelândia, ela também tem programas de língua inglesa, e o ponto principal que permite trabalho. Hoje em dia, para brasileiros, são pouquíssimos países, né? Então, contratando um curso um pouquinho mais longo, é permitido trabalho por meio período. Isso é muito semelhante à Austrália. A atenção que eu faço em relação à Nova Zelândia é que o simples curso de inglês não permite o trabalho para o partner, para o cônjuge, né? Até duas coisas, Ivan. Primeiro, o pessoal falou que está dando microfonia no Skype. Só baixa um pouquinho o volume de saída do computador para minha voz não. Ou na verdade, se é no Skype, acho que o seu celular está conectado no fone de ouvido, né? Ou tá. Isso. Vamos ver se o pessoal comenta mais alguma coisa, mas talvez abaixar um pouquinho o volume ajude. Você falou do visto de partner, é importante porque a Letícia ela perguntou justamente para a gente falar do visto de partner. Como que funciona o processo. Acho que caiu aqui no Instagram. Tá. Eu acho que estão ouvindo bem agora. Qualquer coisa, pessoal, se tiver algum problema no áudio no Facebook, pronto, vocês nos avisem aqui, por favor. Tá.
Eu perdi o som de vocês agora. Eu tô te ouvindo bem, só que eu tô me ouvindo também. Bem, Eu acho... Vamos ver. Segundo. Tá me ouvindo? tá me ouvindo? Tô fazendo... Alô? Consegue me ouvir, Ivan? Você tá me ouvindo? Tô ouvindo bem sim, você tá me ouvindo? Tá, eu vou... Fala alguma coisa? Você tá me ouvindo agora? Tudo bem? Não muito bem, pera lá. Eu acho que talvez você perdeu conexão do fone de ouvido. Ele acabou de reconectar aqui. Deixa eu tentar... Vou separando as perguntas aqui enquanto isso. Uhum. Acho que agora tá bem. O Ivan acho que caiu aqui no Instagram. Peraí, no Facebook o sinal tá bom. Só o Instagram que deu problema. O Ivan saiu. Agora, tá me ouvindo agora, Ivan? Eu tô vindo ali pelo aparelho, mas tá ok. Tá com um problema de microfonia, algum outro problema aí, não? O pessoal falou que tava ok. Vamos prosseguir. Então, beleza. Vamos prosseguir. Eu só voltando na pergunta, a Letícia falou aqui, ó, os cursos são diferentes para partner. Ela falou, pode falar um pouco disso, porque ela e o namorado eles estão interessados em ir para Nova Zelândia. Sim. É só essa única particularidade, né, para diferenciar bem em relação à Austrália, é que não é qualquer curso na Nova Zelândia que vai estender a permissão de trabalho para o cônjuge, tá? Para o partner. Então lá fica limitado a programas de mestrado apenas. Então se for um casal que quer ir, cada um teria que contratar o seu curso de inglês. Para ter a permissão de trabalho, é claro, né? Legal. Então, só essa é a única peculiaridade que eu diria que é uma das grandes diferenças entre Nova Zelândia e Austrália. Para o pessoal entender que na Austrália o titular do título estudando qualquer curso, o partner pode também trabalhar as 40 horas quinzenais, né? Exatamente. E os cursos na Nova Zelândia basicamente são os mesmos de Austrália, de Canadá, né? Que é inglês, vocacional e os superiores, né? Isso, os cursos técnicos e quem está um pouco mais ambientado com a Austrália tem a questão dos levels, né, os níveis para cada certificado, diploma, bacharelado e tudo mais, então isso muda, mas muda muito pouco, o conceito ele é o mesmo, né? A questão é que um simples certificado ele não vai gerar possibilidade de trabalho, são a partir do nível de diploma que tem essa possibilidade. Então, entendi. Um pouquinho. E eu acho legal também, a gente até comentou um pouquinho antes da live, que é a possibilidade de migração. Comparado à Austrália e Canadá, que geralmente são objetivos das pessoas, a Nova Zelândia tem algumas facilidades, né? Isso, muita gente tem, como eu mencionei no início, uma limitação, às vezes, poxa, eu tenho uma formação, uma qualificação numa área que talvez não é interessante na Austrália. É essencial verificar se talvez seja diferente a situação dentro da Nova Zelândia. Eu vou colocar o meu exemplo. Quando eu vivi na Nova Zelândia, depois que terminou o meu visto de Working Holiday, eu pude aplicar para o visto de trabalho dentro das vagas da lista de profissões em demanda. A minha profissão como gerente da área de hospitalidade, né, ou seja, bares, cafés e restaurantes, estava em uma das listas dentro da Nova Zelândia. Isso, claro, a gente lida com o caminho educacional, claro, né? Mas apenas para exemplificar que, às vezes, quem vai e quer estudar o idioma, quer iniciar uma carreira ou se especializar por lá, e pensa nessa questão migratória, facilidades para aplicação de visto de trabalho ou, eventualmente, uma residência, não deixe de verificar também a Nova Zelândia como excelente opção. E tem aquele outro ponto que você até comentou antes, né, que é o estudante às vezes quer morar na Austrália e é mais difícil, ele conseguindo a residência, a cidadania neozelandesa, né, ele pode depois ir morar na Austrália, né, porque eles têm esses acordos... Exato, é um certo processo ali, né, desde que você recebe a residência, depois a primeira temporária, depois permanente, finalmente cidadão, e como cidadão, o australiano e o neozelandês, ele tem passagem completamente em aberto, né, então, como eu tinha te comentado antes, eu tenho muitos amigos que depois desses anos ali na Nova Zelândia, hoje eles estão na Austrália.
porque a Nova Zelândia é fantástica, maravilhosa, mas dependendo de onde você mora, tem um inverno um pouco rígido. Sim. Nada próximo a uma Austrália, um Canadá, uma Toronto, longe de menos 20, menos 30, né? Mas às vezes um pouco de vento, um frio um pouquinho mais insistente ali, úmido, né? Que quem quer essa vida de praia e calor, depois tem a possibilidade de migrar para a Austrália, vai ter facilidade como já neozelandês, né? Legal. E por Depois de uns anos. experiência sua, assim, das cidades que você morou e conheceu, você morou em Wellington, mas você viajou para várias outras, né, Ivan? Viajei muito. Fala um pouquinho pra gente da experiência também cultural da Nova Zelândia. Sim, sim, sim. Primeiro, é um país bilíngue, né? Eles, além do inglês, eles assumiram bastante identidade do indígena deles, que é o Maori, né? Então, o Maori também é um dos idiomas oficiais. Tudo que você vê que for governamental, ele é bilíngue, né? Nos prédios e repartições públicas, né? Então, você vê muito disso ao longo do país, muito dessa questão da herança dos Maoris por lá. O rugby, claro, né? Aí o All Blacks, né? Muito, muito forte. Eles são o que o Brasil é para o futebol no mundo. Eles são, né? A Nova Zelândia tem essa referência dentro do rugby globalmente. O país é fantástico. Ele tem possibilidade de você surfar, de você fazer snowboard, esqui, esportes de aventura como um todo. Você tem pontos no país com atividade geotérmica. Você pode fazer montanhismo, você tem geleiras, né? Então, assim, depois da Nova Zelândia, na Europa, eu estava lá nos picos, vendo picos nevados na Áustria, Suíça, e aquilo, assim, foi até engraçado, né? Que eu pensei, poxa, isso aí eu já vi na Nova Zelândia, coisa mais normal, né? Então, assim, tem esse lado cênico também, experiência da natureza muito forte na Nova Zelândia, né? Legal. E pra gente finalizar, pro pessoal que quer estudar lá, a gente tá com algumas promoções, né? Exato, exato. A gente tem algumas parcerias ao redor do país. Eu até tinha comentado contigo, legal mencionar para todos, né, que a Nova Zelândia, eles têm também, da mesma maneira que a Austrália, algumas questões regionais, né? Então eles gostam de direcionar para outras regiões que não sejam apenas Auckland, né? Inclusive para quem depois no processo de residência você ganha pontos extras se você aplicar de fora de Auckland. Sim. Então, só claro, a gente tem alguns parceiros em Auckland, mas também tem fora. Então, não deixe de pesquisar outras opções, porque na hora de aplicar para um eventual visto de trabalho, uma residência, você pode se beneficiar bastante, que eles vão ser um pouco mais abertos para aplicar numa cidade que seja fora da grande e maior metrópole deles lá, que é Auckland. Então, a gente tem em Auckland um parceiro global lá presente, que é a EC, né? A EC, eles estão com uma promoção lá que de 300 para 275 dólares por semana, gerando também matrícula grátis, suplemento de verão grátis, a taxa de acomodação, que é o placement fee deles também grátis, e gerando também algumas semanas de curso online grátis, que isso aí é uma ótima forma de você se preparar antes de embarcar. Sim. Né? De igual maneira, tem uma outra parceira que é a Worldwide, que está ali em Auckland também, que a cada 10 semanas contratadas, eles estão dando uma semana grátis. E quero também mencionar que um parceiro numa dessas regionais, que é um instituto tecnológico deles, uma espécie de um Cefet, vamos dizer assim, né? Um instituto federal, que fica em Invercargill, que é uma cidade ao sul, que eles também têm uma escola em Queenstown, uma escola daí que é de inglês. Um combo, uma espécie de uma bolsa que eles estão oferecendo, né, para os alunos que quem contratar um programa de diploma, uma graduação, ou até mesmo uma pós-graduação lá, é muito comum a pessoa não ter o nível de inglês suficiente para entrar direto no curso. Então, todo o investimento de 6 meses de curso de inglês, eles estão dando isso como uma bolsa, eles estão deduzindo do valor total da anuidade do curso técnico daí. Bem interessante. Voltando agora só um pouquinho, professor, a gente recebeu 2 perguntas aqui, vamos ver se talvez você saiba responder. A primeira a Natália perguntou se a carreira de farmacêutica na Nova Zelândia ela é muito procurada, vamos dizer assim, e o Daniel perguntou qual a profissão mais... deixa eu ver, que eu não estou conseguindo nem ler direito. Qual a profissão mais carente para aqueles profissionais que desejam migrar? Você consegue ter uma ideia? Eu vou assim, por exemplo, Austrália, a gente sabe que as áreas de engenharia, telecomunicações, elas são bem fortes, né?
TI. TI, sem dúvida, né? Exatamente igual a Austrália. Então, eles precisam muito da parte de informática, né? Ciências da computação. A parte também, até que me impressionou muito, contabilidade. Quem trabalha com área financeira, contabilidade, auditoria, tem várias oportunidades por lá também. O pessoal de algumas áreas da saúde também. Farmácia, eu não lembro em específico, né? Então, eu convido a todos a verificar a lista atualizada. É só procurar por Shortage Skills List ou Shortage Occupations List, que vocês conseguem, anualmente elas são revisadas, né? E já tem uma ideia de o que está em demanda e as oportunidades para brasileiros que têm intenção de estudar ou até mesmo migrar para a Nova Zelândia. Legal. Só mais uma então para a gente finalizar aqui, Ivan, e aí a gente chama o Roberto. O Douglas perguntou, olha, eu sou formado na área de administração e finanças, existe oportunidade nessa área? Acredito que sim, né? A opção tem, só saber se para migrar talvez seja um pouquinho mais concorrido, né? A área de administração, ele mais ou menos entra na área de business, né? Uhum. Que é uma área assim que não dá para dizer que tem uma alta demanda, porque tem sempre muitos profissionais dentro disso, né? Uma oportunidade pode ser, de repente, ver algo um pouco mais específico dentro desse universo e verificar ou um curso técnico, uma pós-graduação, um mestrado, porque dentro de um processo de residência futura, qualquer curso que seja dentro do país também vai gerar pontuação extra. Né, um sistema de pontos semelhante ao que tem no Canadá, que tem na Austrália, né, então idade, proficiência, oferta de emprego no país e também a qualificação do país. Né, então a soma de tudo isso é o que pode eventualmente até garantir uma futura residência. Então sempre válido pensar também na possibilidade de investir num curso por lá e não só o caminho migratório, que pode não ser tão óbvio, através da educação pode abrir muitas portas também. Legal. Bom, pessoal, todos vocês que estão querendo saber sobre profissões, fica difícil a gente responder todas aqui na live, porque cada uma tem uma demanda. Pode mandar pra gente aqui por inbox ou direct o seu nome, e-mail, telefone, e aí um consultor entra em contato, bate um papo melhor, apresenta as opções e a gente consegue estruturar tudo. Ivan, mais uma vez, obrigado. Agora a gente vai chamar o Roberto, que também morou na Nova Zelândia, e aí ele vem com mais informações para o pessoal que está pensando em morar lá. Obrigado, Ivan. Até mais. Tchau, tchau. Valeu, um abraço. Deixa eu só tirar o Ivan aqui. Deixa eu encerrar com ele aqui, né? Ivan, eu acho que você precisa desconectar, não estou conseguindo te retirar daqui. Tá dando um erro, não tô conseguindo nem ler o erro. Tá bom, valeu, tchau, tchau. Agora a gente vai chamar aqui o Roberto, que é o nosso consultor educacional de Porto Alegre. Ele também morou na Nova Zelândia e ele vem com a experiência mais de um estudante mesmo, né? Que ele foi lá para estudar. Estou chamando ele aqui. Deixa eu chamá-lo aqui no Instagram também. Facebook já ok. Só um minutinho. Roberto, tá me ouvindo? Tô ouvindo. Beleza. Tá tudo certo. Tô ouvindo bem? Acho que o pessoal tá ouvindo bem também. Deixa eu ver. Beleza. Acho que o pessoal do Facebook deve estar ouvindo bem também, que eu tô vendo aqui o retorno. Bom, só resumindo, eu já falei no começo, né, mas o Roberto é nosso consultor de Porto Alegre, ele morou na Nova Zelândia também, ele tem algumas histórias legais aqui para contar, a parte mais acadêmica, né, dos tipos de curso o Ivan que falou, aí nessa parte aqui com o Roberto a gente vai focar mais na questão da experiência, do intercâmbio. Roberto, conta então um pouquinho da sua história, quanto tempo você morou na Nova Zelândia, em qual cidade você morou? Bom, eu fui para Nova Zelândia em 2008, 2009, né, cheguei lá em setembro de 2008, morei em Auckland, eu morei lá por 1 ano e 3 meses, sempre morei em Auckland mesmo, não saí de lá. E fui com visto de estudante, como a maioria do pessoal, fiz inglês e depois continuei por lá, trabalhando. Comecei, claro, com os trabalhos mais simples, como a maioria do pessoal acaba arranjando, né? Lavar uma louça, fazer o famoso, limpeza. O famoso kitchen hand, né? Exatamente, o famoso dishwasher, né? A gente começa dessa forma com os primeiros empregos, vai fazendo um pouco de contato
E aí depois eu dei um pouco de sorte e comecei a trabalhar com futebol, onde eu dei aula numa escolinha, né, durante bastante tempo. Legal. Você ficou quanto tempo dando aula na escola? Olha, em torno de um ano, foi do terceiro até eu voltar, a grande maioria do tempo eu dei aula. No início, como eram poucas horas, eu juntava com outros trabalhos também, né? Aí depois eu fiquei mais fixo dando aula de futebol mesmo. A Vanessa perguntou aqui como que você conseguiu esse trabalho para dar aula de futebol. Olha, foi meio casual, né? Como tudo, indicação, né? Tu vai fazendo amizades, né? Então eu já tinha um amigo que morava lá há algum tempo, né? Deu uma... Eu já tinha um... Voltou? Voltou. Eu já tinha um amigo que morava lá há algum tempo, e quando eu cheguei ele sabia que eu sempre fiz escolinha e joguei aqui no Brasil, ele me convidou para jogar, e o dono da escolinha estava nesse jogo amistoso, né, brincadeira. Aí eu joguei e tal, e ele disse que estava precisando de um professor para dar aulas em alguns horários, né, e começou assim. Meu amigo dava aula também, então a gente ia algumas horas por semana no início, dava umas aulinhas, e daí a coisa foi ficando séria, até que se tornou um trabalho regular. Mesmo. Legal. Exatamente. O seu trabalho é bem atípico, né? Vamos dizer assim, ser professor de futebol não seja talvez comum. Em geral, quais são os trabalhos comuns? A gente falou aqui no começo, né, que é o kitchen hand, o dishwasher, que é ou o cara que lava os pratos no restaurante, ou o cara que ajuda o chefe, mas em geral também tem garçom, faxineiro, né? Eu dei bastante sorte, né? É o que eu digo pro pessoal, né? Não é a regra, o normal mesmo é a gente, até às vezes em função do inglês, que não é ainda um nível muito, muito grande, a gente começa com trabalhos que não tem tanto envolvimento com a língua, né? Então, na área de limpeza, seja de obra, seja de hotéis, né? Também na questão dos restaurantes, então tu trabalha mais dentro da cozinha, cortando alimentos ou lavando louça mesmo. Também tem bastante gente que acaba trabalhando em estoque, seja de lojas, né, ou algo do tipo. Mas a grande maioria dos empregos tem gente também que vai para a área da obra, né, da construção, né. Então a galera chega, porque querendo ou não é um serviço que paga legal e tu não precisa ter muito conhecimento da língua, né. Então o pessoal chega, faz aquele curso que é solicitado para te ter algumas noções. Certificação, né? Exatamente, uma certificação e faz, né? Mas esses são os empregos mais comuns, né? Legal. Quando a galera chega. E depois, conforme vai melhorando o inglês, é normal o pessoal já ir para uma parte de atendimento de café, daqui a pouco trabalhar em loja, esse tipo de coisa, que daí tem um contato mais com o pessoal e tu pode até, já ajuda também no aprendizado do inglês, né? Legal. A Cris perguntou se era difícil arrumar moradia. Eu imagino que quando você chegou, você ficou ou em uma residência ou um homestay, né? E aí depois foi para um lugar meio que seu ou morar com amigos, né? Quando eu cheguei, fiquei em casa de família, um mês, né? E foi muito bom, porque eu também não fui com inglês muito, com um nível muito bom, então a família ajudou um pouco nisso. Não é difícil, na realidade tem vários sites e a gente começou a procurar um site bem famoso que tem na Nova Zelândia, o Trade Me, né? Então é muito fácil lá, tu não acha só a questão da moradia, tu também pode procurar emprego, carros, é um site bem completo. Então a gente começou procurando por ali. E depois foi visitando os lugares, né? Principalmente no centro, onde é a maioria dos prédios, né? Onde fica a maioria dos prédios, porque nos bairros é bem residencial, muita casa, não tem tanto prédio. Então, para te dividir apartamento é mais no centro mesmo. A gente começou a buscar, demos um pouco de sorte também, que a gente encontrou um prédio que era bem novo e a gente conseguiu alugar um apartamento e depois a gente dividiu com outros estudantes também. Então, a gente dividiu com 2, 3 amigos no início, aí depois que a gente já estava mais estabilizado, aí eu fui morar sozinho. Em termos de custo de vida, você voltou faz pouco tempo, né? Foi ano passado que você voltou. Custo de vida na Nova Zelândia para um estudante internacional, você consegue dar uma base, assim, acomodação, alimentação, transporte?
Olha, eu acho que o custo de vida, assim, por mês, é que tudo depende do estilo de vida de cada Sim, um, mas sem trazendo dúvida. uma média, né, eu acho que vai ficar entre 1.500 1.800 dólares por mês, né? Aí, claro, que vai depender o número de pessoas que tu vai dividir uma Uhum. moradia, né? Como é que é o teu estilo de alimentação, se tu quer morar no centro, se tu não quer. No centro tem a questão da acomodação da moradia ser um pouco mais cara, mas tu não gasta Por causa do com transporte, né? transporte, né? Tu Sim, acaba economizando, né? sim. Alimentação não é caro se alimentar, né? Mas aí tudo depende. Se tu vai comprar daqui a pouco o pão da marca do mercado, mas Sim, daqui a pouco tu vai querer um pão um pouco mais sofisticado, né? sofisticado, Ou se você gosta de jantar fora também, né? Isso influencia Exatamente. bastante. Se tu cozinha bastante em casa, vai diminuir Uhum, teu custo, né? sim. Também. Então, eu acredito que tu vai gastar com aluguel, moradia, em torno de 800 a 1.000 dólares por mês, né? O que dá Uhum, 200 a 250 dólares por semana. Alimentação em torno de 400 a 500 dólares. Aí daqui a pouco tu vai sair, sim, sim, vai sim. ir num pub, vai fazer alguma coisa diferente, então vai dar em torno de 1.500, 1.800 dólares por mês aí. Legal. A gente recebeu uma pergunta aqui, se você conhece, na verdade, o Evandro perguntou se você conhece Hamilton, porque ele está pensando em estudar lá. Eu não, para não dizer que eu não conheço, eu passei por Hamilton, Uhum, mas não cheguei a passear pela cidade, né? É uma opção também, né? Uma opção assim uhum, como Christchurch, Wellington. Na realidade, nos últimos anos, o pessoal tem procurado outras opções além de Auckland, né? Então, uhum, Wellington hoje já é bem mais visada, né? Queenstown, por ser uma uhum, cidade bem turística, também é visada. sim. Hamilton, Christchurch. Eu não conheço exatamente, mas eu já vejo que tem uma procura já maior para essas cidades. Além de Auckland, que foi onde você morou, você viajou bastante por lá, né? Quais cidades você conheceu e o que você destacaria, assim, o que mais te chamou a atenção nessas cidades? Eu viajei bastante mais pela Ilha Norte, né? Pela Uhum, Ilha Sul eu não viajei tanto, mas na Ilha uhum, Norte tem lugares muito bacanas, né? Tipo Taupo, é bem conhecida uhum, em função do bungee jump, né? Que tem em uhum, Taupo. Dá para ir o Monte Maganui, Tauranga, né? Um lugar muito bonito. Então passei o ano novo lá. Então é uma cidade litorânea, tem praias muito bonitas também, uhum. né? Também fui para Cathedral Cove, que é um lugar onde até um filme foi O Senhor dos produzido por lá Anéis? Ou também. Eu não? acho que é Senhor dos Senhor dos Anéis. Não, Anéis. É porque o é, Nova Zelândia é super conhecida por ter sido o lugar onde o gravaram. Senhor dos Anéis agora foi também na Nova Zelândia, mas eu não tenho certeza se foi lá. Aham, Mas é aham. uma praia muito bonita também. Então, tem lugares muito bonitos para te visitar. Na Uhum. realidade, é um país que tu pode desde fazer snowboard, surfar, pular de paraquedas, bungee jump. Então, tem muita opção, né? É o país dos esportes radicais e também de praias muito bonitas também, né? Sim. E em termos de estilo de vida, não, estilo de vida não, como que era a rotina de um estudante internacional no seu caso? Era escola de manhã, trabalho à tarde, à noite se reunia em casa com os amigos, que morava com eles, como é que funcionava? Na realidade, depois que eu trabalho na escolinha se tornou uma coisa bem regular, meu dia começava às 6:30 da manhã, né? Que eu dava aula já bem cedo, né? Antes das crianças, por exemplo, começarem a aula. Então, eu dava aula Uhum, das 7 às 8, das 8 às 9. Aí depois eu ia para a minha aula de inglês, né? No início. Depois aula, saía da aula, voltava para o trabalho também, trabalhava em até umas 7 horas, que tinha, quando as uhum, crianças saíam da aula, que lá tem um sistema muito parecido com os Estados Unidos, a aula é das 9 até umas 13:30 aproximadamente, né? uhum. Aí a gente tinha as aulas do meio para o final da tarde e depois ia para casa. Era mais ou menos essa rotina. Eu morava no centro, então não tinha muito, tinha tudo perto, né? Uhum. Tanto bares, restaurantes, cinema, mercado, então tudo fica muito perto no centro de Auckland, então facilitava bastante. Mas é mais ou menos essa rotina aí do estudante, né? Tem gente que acaba estudando pela manhã e encontrando trabalhos à noite em restaurantes, bares, pubs, é bem comum, né?
e tem algumas escolas também que oferecem o estudar à noite, possibilita que o pessoal trabalhe na manhã. Tem algumas pessoas que trabalham na obra, tem outras pessoas que trabalham na parte de hotelaria também, né? Que é bem forte por lá. Legal. Para finalizar, um convite para o pessoal que pensa em estudar fora, o convite que você daria para eles irem para Nova Zelândia. Obviamente é um país incrível, né? Eu tenho uma noção, porque eu morei na Austrália, tem muita coisa similar. Faz um convite então para o pessoal que está pensando em morar na Nova Zelândia. Vale a pena ou não? Sem dúvida vale a pena. Primeiro pela possibilidade de poder viajar o país todo, né? Um país cheio de possibilidades, então tu pode da praia à neve, né? É um país que em 15, 20 dias tu consegue fazer o país todo de van, se tu quiser. É um país cheio de belezas naturais, a possibilidade também de morar na Nova Zelândia e viajar para países próximos, como Fiji, como a própria Austrália, né? Então, é um país que tem uma qualidade de vida excelente, né? Então, o clima é bom, é muito similar ao do Brasil, principalmente na Ilha Norte, né? Segurança nem se fala, a questão de como eles gostam dos brasileiros também, eles valorizam muito, né? Então, a questão das culturas também, então tem um mix cultural muito grande. É um país, sem dúvida, uma qualidade excelente para morar. Tenho certeza absoluta que quem vai não se arrepende. Legal. Eu tenho uma pergunta da Jéssica aqui. Ela fala assim: com a graduação que a gente tem no Brasil, dá para conseguir algum tipo de emprego na Nova Zelândia ou depende do inglês? Vou até responder, se você pode até complementar. Jéssica, vai depender bastante da área que você é formada. Vou dar um exemplo. Você é formado em design aqui no Brasil, tem uma noção básica de inglês e chegando lá uma empresa de design, um estúdio, né, quer te contratar, você consegue trabalhar normalmente. Agora, por exemplo, se você é formada em direito, você não vai conseguir trabalhar na Nova Zelândia porque as leis são diferentes. É mais ou menos isso, né Roberto? Exatamente. Os sistemas educacionais, eles são um pouco diferentes entre os dois países, né? Então, nem sempre quando a gente é formado aqui, significa que vai ser chegar lá e poder trabalhar na área, né? Mesmo que tu tenha inglês, né? A Nova Zelândia, assim como a Austrália, considera bastante a tua experiência naquele determinado setor, né? Então, os setores específicos, assim, por exemplo, o design, se tu tem uma boa experiência aqui, o teu nível de inglês é bom, a tendência é que tu consiga trabalhar na área lá, com certeza. Ela mandou aqui que ela é formada em psicologia. Aí a área de saúde é um pouquinho mais complicada, né? A área de saúde é um pouco diferente porque o sistema, a formação de cada país é um pouco diferente. Então, vai ter que daqui a pouco adequar a tua formação, fazer cadeiras complementares, né? E daí, de repente, conseguir a certificação pelo órgão da Nova Zelândia, né? Para poder atuar na área, né? Basicamente o que vai precisar, Jéssica, é você tendo interesse em ir lá, entrar em contato com o órgão que regulamenta a sua profissão no Brasil, na Nova Zelândia, perdão. Eles vão pedir para você provavelmente o conteúdo programático do curso, que é todas as matérias que você teve, o que você aprendeu em cada uma das matérias. Aí eles vão dizer para você, para você poder exercer a função aqui, você tem que fazer mais 1 ano de faculdade ou fazer tal curso. E aí sim você pode trabalhar. A área de saúde, a área de direito, elas são sempre mais complexas, né Roberto? Exatamente. É que direito, na realidade, não existe a faculdade de direito, né? Nem a Austrália, nem a Nova Zelândia, elas têm mais ou menos a mesma linha, elas têm a faculdade de leis. Mais, se a gente fosse fazer uma tradução, a grosso modo, seria a mesma coisa, mas não é. Tanto é que muita gente que é formada em direito chega lá e é considerada experiência, mas não o diploma de fato. Sim, né? Para poder exercer. Então, e a questão da saúde também, né? Tem muita gente que às vezes quer ir trabalhar como dentista, como, enfim, como médico, e precisa fazer algumas cadeiras, às vezes, né? Sim. Fazer a prova do órgão que regulamenta para daí poder atuar na área. Então, essas áreas de saúde e outras áreas específicas são um pouquinho mais complexas, para poder atuar na área, de fato. Sim. Bom, pessoal, mas é possível. É possível, claro. E o primeiro passo, eu tô falando pra Jéssica, o primeiro passo é entrar, você, ainda mais na área de saúde, você tem que saber muito, dominar muito a língua, porque até para você ingressar em uma universidade que leciona algum curso, né, que você na verdade vai estudar algum curso da área de saúde, as notas geralmente são bem mais altas do que um curso, por exemplo, de marketing ou de administração. Então o inglês é fundamental e assim, falar muito bem, não é? Eu falo bem, assim,
pensando na área de saúde, você tem que ser, a proficiência tem que ser ali, né, perfeita. Até por causa dos termos técnicos, né? Sim, muito também. técnico da área, então nem sempre a tradução é a tradução real, tem que ter muito cuidado com essas questões, mas é possível, né? Tem que começar com a questão do inglês, depois com a questão do inglês, e estando lá, o processo sempre se torna mais fácil também, né? Aqui o pessoal começou a perguntar de biologia, meio ambiente, aí fica um pouquinho mais difícil para a gente, mas ó, a Cris perguntou agora de meio ambiente, a Jéssica tinha perguntado sobre a área de psicologia. Então, pessoal, se vocês têm dúvida sobre essas áreas, manda pra gente aqui no direct ou no inbox no Facebook, o seu nome, e-mail e telefone, aí um consultor entra em contato, bate um papo, explica as possibilidades, que aí fica mais fácil, porque a gente não tem todas as informações aqui, né? Então, são áreas específicas? Sim, muito específicas, né? É mais complexo. Então, pessoal, obrigado a todos. Geralmente, como eu sempre falo, a nossa live é uma programação para durar sempre 30 minutos, mas aí o papo vai surgindo, pessoas vão perguntando, hoje já está dando quase 45. Então, mais uma vez, obrigado a todos que participaram da nossa live. O meu cachorro começou a fazer o barulho dele aqui, não sei nem se vocês estão ouvindo. A gente volta na quarta-feira, bater um papo sobre intercâmbio também, só que aí, ao invés de Nova Zelândia, vai ser Canadá, nessa mesma temática, com a nossa equipe contando a experiência que eles tiveram por ter morado fora, né, estudando no Canadá. Então, obrigado a todos pela participação. Qualquer dúvida é só mandar pra gente aqui no direct do Facebook ou no Instagram, a gente fica à disposição. Uma boa noite a todos. Roberto, mais uma vez, obrigado. A gente se fala. Eu agradeço. Pessoal, qualquer dúvida a gente fica à disposição. Essa live fica salva para vocês assistirem desde o começo, tanto no Facebook quanto no Instagram. Um abraço a todos e boa noite. Boa noite. Tchau, tchau.